Saudações, galera. E aí, beleza? Vamos para mais um caso aqui no canal, mas antes, aquele velho pedido, né? Para quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva no canal, ativem as notificações para ficar por dentro de tudo que acontece neste canal e deem muito like, porque isso me instiga a fazer mais vídeos e trazer aqui para vocês. Vamos pro vídeo. Mark James Kilroy nasceu em 5 de março de 1968 em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Seus pais eram James William Kilroy, conhecido como Jim, um engenheiro químico, e Ellen Josephine Kilroy, uma paramédica voluntária. Eles se mudaram do meio oeste para o Texas depois que seu filho nasceu. Kilroy cresceu em Santa Fé, Texas, uma pequena cidade fora de Houston, por mais de 15 anos, junto com seu irmão, Kate Richard Kilroy. Ele foi criado como católico e seus pais eram frequentadores assíduos da igreja católica Our Lady of Lourdes, da cidade vizinha de Hitchcock, Texas. Kilroy se destacou tanto nos estudos quanto no atletismo quando adolescente, e jogou beisebol, basquete e golfe com seus amigos na escola. Ele estava na Boy Scout of America e era considerado um aluno de honra da Santa Fe High School, onde era membro, do conselho estudantil e foi classificado em 14º em uma classe de 210 alunos. Após o ensino médio, em 1986, ele frequentou a Southwest Texas State University em San Marcos, Texas, antes de se transferir para Tellerton State University em Stanfordville, Texas. Com uma bolsa de basquete em Tarleton, ele se tornou um membro da fraternidade Lambda Chi Alpha. Ele então decidiu desistir de seu atletismo e pediu transferência para a Universidade do Texas em Austin para se tornar um estudante de medicina e se preparar para o teste de admissão na Faculdade de Medicina. Em 10 de março de 1989, o amigo de infância de Kilroy, Bradley Mowry, terminou os exames cedo no Texas A&M University e foi buscá-lo em Austin. Ambos foram para Santa Fé para buscar dois outros amigos, Bill Woodliston e Brent Martin, antes de seguirem para Soure Padre Island, Texas, para as férias de primavera. Depois de uma viagem de 9 horas, com neblina até o sul do Texas, eles chegaram a Soure Padre Island, pouco antes de meia-noite. Eles fizeram check-in na Sheraton Hotel and Resorts na manhã seguinte, antes de ir para a praia. Quando chegaram pela primeira vez à ilha Soure Padre, havia poucas pessoas, porque era muito no início da temporada de férias de primavera de 5 semanas. Mas milhares de estudantes de todos os Estados Unidos estavam começando a chegar conforme o fim de semana avançava. Os patrocinadores estavam organizando uma variedade de eventos de entretenimento, incluindo filmes gratuitos, shows musicais, ligações para casa, atividades de simulador de surf e oportunidades de aparecer em comerciais de TV. Kilroy e Mowry fizeram ligações gratuitas para seus pais naquele dia. Mais tarde, naquela noite, eles encontraram um grupo de alunas da Purdue University e festejaram até a manhã seguinte. Na manhã seguinte, Kilroy e seus amigos tinham mais ou menos uma rotina diária em mente, Eles foram à praia pela manhã, antes do almoço. Depois do almoço, eles foram para a área da praia, atrás do hotel, para o concurso de Miss Stanley. Assim que o evento acabou naquele dia, naquela tarde, Kilroy foi para o hotel para uma soneca rápida antes de planejar uma viagem para o México. Eles deixaram Soure Padre Island naquela noite e pararam para jantar em um Sonic Drive-In em Port Isabel, Texas, onde conheceram um grupo de alunos da Universidade de Kansas que planejavam uma festa no México também. As garotas se juntaram a eles e todos, cada um em seus carros, foram de Mowry de Port Isabel a Brownsville e estacionaram seus carros perto da ponte Gateway antes de cruzar a fronteira EU-México a pé. Os amigos de Kilroy e as garotas do Kansas passaram a maior parte da noite na boate do Sargento Pepper, em Matamoros, antes que o grupo se separassem. Kilroy e seus amigos então voltaram para Soure Padre Island na manhã seguinte, e em 13 de março, Kilroy e seus amigos participaram de outro concurso de Miss Stanley no Sheraton. No início da noite, Kilroy se encontrou com um de seus amigos em uma festa do condomínio. Por volta de 10h30, Kilroy e seus amigos voltaram para Matamoros. Eles estacionaram na fronteira e cruzaram a pé novamente. Então, naquele dia em Matamoros, havia uma multidão de 15 mil turistas de primavera dos Estados Unidos, na principal rua turística da cidade, Álvaro Obregón. As calçadas, as ruas e as casas noturnas estavam lotadas de turistas estrangeiros que queriam desfrutar de bebidas alcoólicas e baratas e aproveitar as leis mexicanas de bebidas alcoólicas. Então,
Quando chegaram a Matamoros, Kilroy e seus amigos decidiram ir ao bar com a fila de espera mais curta. Então eles acabaram indo ao Los Sombreros, que é um bar com rock e neon brilhante. Depois de alguns drinks, Kilroy e seus amigos deixaram Los Sombreros e foram para London Pub. Esse bar era mais barulhento do que os Los Sombreros. E Kilroy e seus amigos estavam no bar enquanto outros turistas jogavam cerveja da varanda. Então, Kilroy se encontrou com algumas mulheres no bar e não foi visto por seus amigos por um tempo. Por volta de 2 horas da madrugada, Huddleston sugeriu que o grupo voltasse para a ilha Sori Padre. Quando seus amigos saíram do London Pub, eles viram Kilroy encostado em um carro e conversando com uma mulher do Miss Stanley, do outro lado da rua Álvaro Obregón. Milhares de turistas saíam dos bares e se dirigiam para Brownsville, mas outros seguiram em direções diferentes. Maury e Martin separaram-se do grupo e caminharam até o Garcias, um restaurante e loja popular perto da fronteira. Kilroy parou na escadaria de uma casa na rua Álvaro Obregón para se despedir da mulher da Miss Taline. Ele então esperou que Huddleston caminhasse em sua direção e Huddleston então correu para um beco próximo para urinar enquanto Kilroy esperava por ele. No momento que Huddleston saiu e alcançou os outros dois perto do Garcias, Kilroy havia desaparecido. Seus amigos procuraram ele por horas, mesmo depois que os estabelecimentos fecharam e as ruas ficaram vazias por volta das 4:30 da madrugada. Eles então cruzaram a fronteira pensando que Kilroy pode ter cruzado para Brownsville e talvez estivesse esperando perto do carro estacionado. Seus amigos não o encontraram perto do seu carro e esperaram alguns minutos em Brownsville, antes de voltar para Sori Padre Island. Eles pensaram que Kilroy provavelmente teria ido para um hotel com outra pessoa. Eles acordaram no dia seguinte no hotel e o paradeiro de Kilroy ainda era desconhecido. Seus amigos entraram em contato com a polícia para denunciá-lo como desaparecido. Após se despedir da mulher do Miss Stanley, ele foi atraído por um homem estacionado dentro de uma caminhonete vermelha que aparentemente o chamou e perguntou se ele precisava de uma carona. Ao se aproximar do veículo, Kilroy foi agarrado por 2 homens, mais tarde identificados como Serafim Hernández Garcia e Málio Fábio Ponce Torres, e lutou dentro da caminhonete. Por causa do seu tamanho e força atlética, Kilroy foi capaz de se soltar cerca de 2 quarteirões, depois que um dos sequestradores parou por alguns minutos, por algum momento, para recuperar o fôlego. Kilroy saiu correndo da caminhonete, mas acabou sendo interceptado por outro veículo dirigido pelos aliados dos sequestradores e levado sob a mira de uma arma. Ele foi então dominado e algemado na parte de trás do segundo carro. Os sequestradores conduziram Kilroy pelas ruas secundárias da cidade e passaram por uma área industrial. O número de pessoas nos bares e barracas na rua começou a diminuir enquanto eles dirigiam Kilroy por uma rodovia nos arredores da cidade. Os sequestradores, então, viraram para uma estrada de terra que se estendia entre 2 campos de milho. Quando eles chegaram ao rancho particular conhecido como Santa Helena, eles deixaram Kilroy dentro do carro durante a noite. Pouco depois de amanhecer, o zelador do rancho foi ver Kilroy e o alimentou com pão, ovos e água. Cerca de 12 horas após o sequestro de Kilroy, Constanzo e seus homens foram vê-lo. Eles envolveram seu rosto e boca com fita adesiva e o conduziram para um campo até a cabana de armazenamento com as mãos ainda amarradas nas costas. Ao longo da noite, Kilroy foi torturado e estuprado. Ele foi então levado para o campo e Constanzo o matou cortando a cabeça através da nuca com um facão. Seu cérebro, então fervido em uma panela de metal africana que Constanzo usava para cozer restos humanos e animais. As pernas de Kilroy foram decepadas acima do joelho para facilitar seu enterro. Um fio de arame foi inserido em sua medula espinhal para puxar os ossos depois que o corpo se decompôs. Os membros do culto, então, cavaram um buraco no terreno e enterraram o cadáver de Kilroy. A busca por Kilroy começou inicialmente como uma investigação rotineira de pessoas desaparecidas. Os alunos que foram dados como desaparecidos em Matamoros no passado muitas vezes apareciam nos dias seguintes com uma ressaca e pouca memória do que havia acontecido com eles. Kilroy foi uma das 60 pessoas que desapareceram em Matamoros nos primeiros 3 meses de 1989. No entanto, seu caso chamou mais atenção nos Estados Unidos porque seu tio Ken Kilroy trabalhava no serviço de alfândega dos Estados Unidos, em Los Angeles. Quando a notícia chegou a seu tio, uma força-tarefa policial
foi criada em Brownsville para procurar Kilroy. Alarmados com a má publicidade de seu desaparecimento e os efeitos potenciais do turismo em Matamoros, os policiais locais tentaram transferir a culpa e sugeriram que Kilroy havia desaparecido em Brownsville. Os amigos de Kilroy negaram tais afirmações. A Polícia Federal Mexicana prometeu trabalhar no caso e ajudar os investigadores do ZEUA. Um dos comandantes designou agentes mexicanos e oficiais norte-americanos para acompanhá-los em Matamoros. Juntos, eles questionaram informantes, testemunhas em potencial e trabalharam com dicas fornecidas por suas fontes. As autoridades mexicanas e americanas suspeitaram que o desaparecimento de Kilroy envolveu crime. Eles especularam que Kilroy poderia ter sido vítima de violência relacionada às drogas ou de assaltos, mas faltavam pistas para tirar conclusões firmes. Quando os amigos de Kilroy relataram o desaparecimento, os agentes alfandegários foram com eles a Matamoros para ajudar a refazer seus passos. Oficiais de Texas contataram o consulado do ZEUA em Matamoros e pediram aos investigadores que realizassem uma busca com a descrição de Kilroy nas prisões e hospitais de Matamoros. Os investigadores, então, contrataram um hipnotizador para ver se ele conseguia descobrir algumas pistas adicionais. E sob hipnose, Maury afirmou que viu um jovem hispânico vestido uma camisa xadrez azul e com uma cicatriz visível no rosto, conversando com Kilroy antes de desaparecer. Ele lembrou que o homem caminhou até Kilroy e interrogou ele. Abre aspas. Ei, eu não conheço você de algum lugar? Fecha aspas. Embora Woodliston disse que não tinha certeza se Kilroy respondeu de volta. No entanto, nenhum dos amigos foi capaz de lembrar com precisão o momento exato ou local onde Kilroy desapareceu. Os investigadores deduziram, por esta história, que Kilroy foi sequestrado por roubo ou resgate. A primeira opção parecia mais provável, porque seus sequestradores não pediram um pagamento. Eles acreditavam que o corpo de Kilroy provavelmente foi jogado em um local remoto. Helicópteros e veículos terrestres da patrulha da fronteira dos Estados Unidos foi chamado para dar uma olhada no Rio Grande, mas seu corpo não foi encontrado lá. Durante a investigação, os pais de Kilroy foram para o Vale do Rio Grande e distribuíram mais de 20 mil panfletos por toda a região e ofereceram uma recompensa de $15.000 a qualquer pessoa que pudesse ajudar a localizar seu filho. Eles se encontraram com o procurador-geral Jim Mattox, o governador do Texas, William Clements, e o senador dos Estados Unidos, Lloyd Bentsen, para ajudá-los no caso. Autoridades texanas disseram aos pais de Kilroy que planejavam falar com o governador de Tamaulipas, Américo Villarreal Guerra, e envolver mais pessoas de Matamoros no desaparecimento do seu filho. Pessoas da cidade natal de Kilroy viajaram para Matamoros e distribuíram panfletos, oferecendo uma recompensa a qualquer que pudesse fornecer informações sobre ele. As autoridades norte-americanas elogiaram os esforços da Polícia Federal Mexicana no caso, mas não confiaram nas autoridades estaduais e municipais. Eles suspeitavam que, como as autoridades estaduais e municipais estavam agindo lentamente e não compartilhando as informações suficientes, os assassinos de Kilroy poderiam ter pessoas lá dentro. Em 26 de março, o caso foi destaque na televisão nacional no programa policial America's Most Wanted. Isso deu ao caso atenção nacional e gerou vários telefonemas e cartas com pessoas dando pistas sobre o paradeiro de Kilroy. No entanto, a polícia afirmou que nenhuma das pistas geradas era sólida o suficiente para prosseguir. Poucos dias depois, os pais de Kilroy voltaram para Santa Fé. Os residentes de Santa Fé arrecadaram dinheiro por meio de vendas de garagem e lavagens de carro para ajudar a família de Kilroy a continuar sua busca. Além disso, os pais de Kilroy foram para a Universidade do Texas, em Austin, para trancar o período, já que seu filho estava desaparecido. Em 1º de abril de 1989, as autoridades do estado mexicano estavam estacionadas em um posto de controle de rotina perto de Santa Helena, quando viram um veículo que passou pelo posto de controle sem parar. O veículo cruzou a fronteira internacional do Texas e acelerou pela rodovia federal mexicana 2, que conecta Matamoros e Reynosa, que fica em Tamaulipas. O homem que dirigia o veículo era Serafim, que havia sequestrado Kilroy semanas antes. Em vez de ligar as sirenes da polícia, a polícia decidiu seguir a caminhonete usando um veículo sem identificação. Em seguida foram conduzidos ao rancho e manteram distância do local. Após cerca de 30 minutos, Serafim saiu da fazenda e voltou para a cidade. Os oficiais decidiram entrar na fazenda. Em uma busca rápida, a polícia descobriu parafernálias de culto e vestígios de maconha.
Em vez de prender Serafim, a polícia decidiu continuar recolhendo mais evidências sobre as supostas atividades criminosas na fazenda e os membros do crime organizado envolvido, com a família Hernandes. Eles usaram informantes em Matamoros para colher informações sobre as atividades dos membros em Santa Helena, a fim de fazer uma série de prisões cruciais. Em 9 de abril, eles voltaram com vários outros policiais e prenderam Serafim, seu tio Hélio, os membros do culto David Serna Valdez, Sérgio Martinez Salinas e Domingos Reyes Bustamante, o zelador da fazenda. Enquanto estavam sob custódia, os detidos estavam muito relaxados. Eles foram mandados para a prisão enquanto a polícia interrogava o zelador da fazenda. O zelador revelou à polícia que a fazenda recebia visita frequente do grupo criminoso de Serafim. O zelador do rancho identificou Kilroy através de uma fotografia e afirmou que viu no rancho e depois apontou para o barraco do rancho. Quando a polícia interrogou Serafim separadamente, ele confessou ter ajudado no assassinato de Kilroy e que outras pessoas foram mortas ao longo de vários meses em Santa Helena. Serafim então identificou Constanzo e Aldrete como os chefes do grupo. Ele disse que Constanzo ordenou a matança como parte de um ritual de sacrifício. Constanzo acreditava que, ao sacrificar suas vítimas, aqueles que faziam o sacrifício tinham garantia de força, abundância e imunidade contra a aplicação da lei e ferimentos. Especificamente, ele disse que Kilroy foi escolhido aleatoriamente porque Constanzo ordenou que seus homens encontrassem um homem branco e estrangeiro para sacrificar. Ele disse que Kilroy foi morto por Constanzo com um golpe de facão e que seu corpo foi enterrado na fazenda. Serafim concordou em levar a polícia ao local exato onde Kilroy foi enterrado, marcado por um pedaço de arame saindo da terra. Ele afirmou que o fio foi preso à medula espinhal de Kilroy para que eles pudessem arrancar os ossos e usá-los como colares após a decomposição do corpo. Em 11 de abril, a polícia levou Serafim e os outros 4 suspeitos para Santa Helena e pediu a Serafim que mostrasse à polícia onde os restos mortais de Kilroy e dos outros estavam guardados. Naquela tarde, eles foram forçados, sobre a mira de uma arma, a passar várias horas desenterrando as sepulturas. Assim que o cadáver de Kilroy foi desenterrado, a polícia observou que suas pernas estavam faltando. Serafim explicou que as amputações não eram um procedimento do ritual, mas foram feitas para caber na cova. Após a conclusão da escavação, os suspeitos desenterraram 15 corpos mutilados, incluindo o de Kilroy. Todos homens que foram mortos durante um período de 9 meses. O cadáver de Kilroy foi oficialmente identificado depois que a polícia de Brownsville comparou seus registros dentários com os dentes encontrados no local. Os investigadores concluíram que a maioria das vítimas eram traficantes de drogas rivais de Constanzo e não vítimas de sacrifícios aleatórios do culto. 3 dos 15 corpos nunca foram identificados. Em Santa Helena, a polícia mexicana também apreendeu 110 kg de maconha, 108 gramas de cocaína, 12 armas de fogo, incluindo 3 submetralhadoras e 11 veículos, alguns equipados com telefones. Dentro de uma panela de ferro, os investigadores descobriram restos de cérebro humano, uma cabeça de cabra, pés de galinha, uma tartaruga, várias ervas, uma ferradura e moedas misturadas com sangue animal. Eles não encontraram sinais de canibalismo. No dia 12 de abril, os detidos foram conduzidos à sede da Polícia Judiciária Federal Mexicana, em Matamoros, para uma entrevista coletiva informal. Mais de 250 jornalistas internacionais chegaram ao local para tirar fotos e fazer perguntas. Os 4 suspeitos saíram na varanda do prédio e tiveram permissão para responder às perguntas dos repórteres. Hélio afirmou que ele foi um carrasco ordenado sob Constanzo e que Kilroy foi assassinado por Constanzo, enquanto as câmeras focalizavam os suspeitos. Hélio mostrou suas cicatrizes de membro em seus ombros, costas, braços e peito. Esses eram cortes em forma de flecha feito com uma lâmina quente. As marcas foram dadas a membros selecionados do culto com autoridades para realizar sacrifícios humanos. Em 13 de abril, uma cerimônia religiosa inicialmente destinada à esperança de um retorno de Kilroy vivo se transformou em um serviço memorial 2 dias antes de seu corpo ser descoberto. A missa foi realizada na Igreja Católica Nossa Senhora de Lourdes, em Santa Fé. Muitos residentes locais compareceram ao culto e cerca de 150 crianças pregaram fitas amarelas fora das árvores da igreja para se manifestar a favor de Kilroy. Após a cerimônia, os amigos de Kilroy afirmaram que gostariam de ter ficado no Texas para a festa, em vez de ir para o México, na Igreja Católica de São Lucas,
Em Brownsville, mais de 1.200 pessoas compareceram ao serviço memorial para apoiar os pais de Kilroy. Vários dos participantes usaram fitas amarelas com as palavras Miss Gilmark escrito nelas e esperaram na fila após o término do serviço para expressar suas condolências aos pais de Kilroy. A família de Kilroy demonstrou profunda fé e convicção ao falar à imprensa. O pai de Kilroy falou sobre o assassinato e disse à imprensa que ele não estava zangado com os assassinos. Ele esperava que quando os responsáveis pela morte de Kilroy fossem para o céu e vissem seu filho, eles pudessem se desculpar com ele por seus erros. A mãe de Kilroy disse para orar pelos assassinos. Em 15 de abril, os pais de Kilroy se encontraram com o presidente dos Estados Unidos, George Bush, e William Bennett, que chefiava o escritório de Política Nacional de Controle de Drogas, e disseram a eles que, para cada consumidor de drogas, há uma vítima que sofre com o vício. Além disso, afirmou que o consumo de drogas deve ser tratado com melhor educação e que o uso de drogas, mesmo casualmente, leva a sofrimentos. Bush descreveu o caso como muito sensível, e Bennett afirmou que o assassinato de Kilroy foi lamentado em todo o país, mas que os pais foram capazes de transformar seu sofrimento em um esforço muito bom. Após a reunião, os pais afirmaram que, embora Bush e Bennett não fossem específicos sobre as ações que seu governo tomaria para combater as drogas e aplicá-las em nível municipal, estadual e federal, eles estavam satisfeitos que o governo estava olhando por aquela direção. Eles elogiaram os esforços do governo em perguntar aos cidadãos o que poderia ser feito para melhorar seu país. O pai de Kilroy concluiu que a mudança exigia que o governo fizesse sua parte, mas também exigia que todos os cidadãos do país se esforçassem para que acontecesse. 2 semanas depois que os corpos foram desenterrados de Santa Helena, a Polícia Federal Mexicana voltou ao rancho no início da manhã para queimar o barraco e colocar uma cruz de madeira sobre as cinzas. Alegadamente, a polícia levou um curandeiro para purificar o barraco antes de queimá-lo. O curandeiro entrou na casa, fez algumas orações, salpicou o chão com sal e concluiu fazendo o sinal da cruz. Os policiais então começaram a jogar gasolina ao redor do barraco antes de incendiá-lo. O governo mexicano não ofereceu nenhuma explicação oficial para suas ações, mas uma fonte próxima à investigação afirmou que os motivos da polícia são de natureza sobrenatural. Disseram que sabiam que o barraco significava muito para Constanzo e queimá-lo o deixaria louco. A polícia disse, abre aspas, nós bateríamos nele onde dói. Na manhã seguinte, Constanzo supostamente ficou furioso depois que o incêndio criminoso foi mostrado em rede nacional. Ao assassinar Kilroy, Constanzo provocou a queda de seu culto. Ele atraiu a atenção internacional e forçou o governo mexicano a concentrar seus esforços em capturá-lo e levar ele e as pessoas envolvidas à justiça. Em 11 de abril de 89, o dia em que os corpos foram desenterrados de Santa Helena, Constanzo fugiu para Holiday Inn em Brownsville antes de voar de McAllen, Texas, para a cidade do México, onde tinha um apartamento. Ele escapou com Aldrete Martim Quintana Rodrigues, Omar Francisco Orea Ochoa e Álvaro de León Valdez. As agências policiais dos Estados Unidos e do México realizaram uma caçada humana internacional para localizar Constanzo e o resto do membro do seu culto. A polícia acredita que Constanzo possivelmente fugiu para Miami para visitar sua mãe, mas Constanzo optou pela cidade do México, onde se escondeu com vários de seus membros de culto por curto período de tempo. Rumores começaram a surgir de que Constanzo foi visto em Chicago, Illinois. Outros rumores surgiram que Aldrete foi vista em escolas em todo o Vale do Rio Grande e que ela havia jurado sequestrar crianças para cada membro do culto preso. Um balconista de uma loja de conveniência em Clovis, Novo México, chamou a polícia e disse-lhes que tinha visto um casal com a descrição de Constanzo e Aldrete parado em sua loja para comprar algo. De acordo com os investigadores, Constanzo foi visto pela última vez dirigindo um Mercedes-Benz 89 em Brownsville. Em Matamoros, a polícia invadiu a casa de Aldrete, onde descobriram um altar e várias imagens religiosas. Eles também informaram que o interior da casa estava coberto de sangue. No gabinete do xerife do condado de Cameron, as autoridades divulgaram um pôster de procurado de Constanzo, afirmando que ele era extremamente perigoso, e indiciaram ele e Aldrete por sequestro agravado. Ambos também foram indiciados por um júri estadual em McAllen, junto com outros 11 membros da seita da organização de Constanzo, por importação de maconha, conspiração para importar maconha, conspiração para porte com intenção de distribuição. Os oficiais do condado de Cameron também emitiram mandados de prisão para outros membros do culto que estavam foragidos.
Embora nenhuma das pistas tenha obtido sucesso, a polícia encorajou os cidadãos a continuarem ajudando-os em sua busca. Em 17 de abril, Serafim Hernandes Rivera, natural de Brownsville, foi preso em Houston por agentes da Delegacia de Polícia e do Departamento de Segurança Pública do Texas. Acusações federais foram feitas contra ele por importação de maconha, porte e conspiração. 2 outros homens implicados com ele foram Quintana Rodrigues e Ponce Torres, ambos cidadãos mexicanos. Enquanto a polícia revistava sua casa em Houston, eles apreenderam dinheiro e armas, mas não encontraram nenhuma evidência de qualquer parafernália de culto ou pistas apontadas para Constanzo. A polícia de Houston acreditava que Constanzo provavelmente estava escondido em Houston, porque estava ligado a uma operação fracassada de cocaína de 20 milhões, que foi detida lá em junho de 88. Quando a casa foi invadida, os investigadores encontraram velas ritualísticas, um altar e papéis com o nome de Rivera nele. A polícia acredita que Constanzo comprou várias propriedades em Houston do passado e estava investigando se ele havia visitado algum de seu suposto ponto de encontro. Serafim cooperou com as autoridades americanas e foi condenado a 18 meses de prisão. Ele foi libertado em junho de 1990 e voltou para Brownsville. Em 17 de abril, na cidade do México, a polícia invadiu uma das propriedades de Constanzo, em Atizapán. Eles descobriram pilhas de pornografia homossexual e uma câmara ritual escondida com um altar. Isso levou a polícia a questionar pessoas da comunidade homossexual da cidade do México para ver se eles tinham alguma pista sobre o paradeiro de Constanzo. A polícia mexicana afirmou que nenhuma evidência foi encontrada no local que ligasse Constanzo ou seus homens a quaisquer assassinos cometidos lá. Eles disseram que viram altares e outros pertences ritualísticos, mas não encontraram nenhum vestígio de sangue. Nenhum homem foi preso no local, mas a polícia conseguiu prender uma senhora chamada Maria Teresa Quintana Rodrigues, irmã de um dos amigos e capangas, irmã de um dos amantes, e capangas de Constanzo. A polícia também descobriu que a bolsa de Aldrete e outros pertences foram deixados para trás, o que os levou a concluir que Constanzo provavelmente a matou, porque ela sabia muito sobre o funcionamento interno do seu grupo de culto, né? A polícia afirmou que não viu Aldrete com o grupo quando eles chegaram à cidade do México. Eles pensaram que Constanzo poderia tê-la enterrado em algum lugar da cidade. As autoridades do Zewa, no entanto, acreditam que Aldrete deixou propositalmente os seus pertences para confundir os investigadores e fazer parecer que ela estava morta. Em 24 de abril, a polícia prendeu Vitor Manuel Antunes Flores e Salvador Antônio Villa Luz, que estavam escondidos em uma das propriedades de Constanzo no bairro de Juarez. O assassino de Kilroy, Adolfo Constanzo, era um cubano-americano nascido em Miami, Flórida, em 1962. Seu pai morreu quando ele era criança, então sua mãe se mudou para Porto Rico com ele, onde se casou novamente. Eles voltaram para a Flórida em 1972 e seu padrasto morreu logo depois, deixando uma grande herança para trás. Sua mãe se casou novamente, desta vez com um homem que estava envolvido com o tráfico de drogas e o ocultismo. Seu padrasto lhe ensinou uma filosofia que Constanzo carregou para o resto de sua vida. Ele disse que deveria deixar os descrentes se matarem com drogas enquanto ele poderia lucrar com suas tolices. Na mesma época, a mãe de Constanzo acreditava que seu filho tinha habilidades psíquicas. Ela o apresentou a Palo Mayombe, uma religião afro-carimbenha que envolve o sacrifício de animais. Ele também foi apresentado à santeria quando era mais jovem. Ele começou como um paleiro, alguém que pratica o Palo Mayombe e eventualmente alcançou o status de sumo sacerdote, padrinho. Em 84, ele se mudou para a cidade do México para começar sua vida como um leitor de cartas e tarô e eventualmente desenvolveu um culto de seguidores. Seu carisma e atratividade física, para vocês terem uma ideia, ele já trabalhou até como modelo masculino, e talento psíquico lhe concederam a oportunidade de se misturar com a classe alta da cidade do México. Sua reputação de prever o futuro e oferecer limpeza ritual tornou-se popular entre alguns traficantes de drogas, músicos e policiais. A outra líder do culto foi Sarah Aldrete, uma estudante de honra e líder de torcida do Texas South Must College. Ela era namorada de Gilberto Souza, um traficante de drogas ligado ao clã Hernandes, a qual Constanzo queria uma apresentação. Em 1987, ela conheceu Constanzo e eventualmente se tornou a principal recrutadora do culto. Os investigadores acreditaram que o charme de Aldrete
a ajudaram a atrair homens para se juntar ao culto ou prepará-los para serem sequestrados e mortos. Ela recrutou pessoas, mostrando-lhes pela primeira vez o filme de suspense de 1987, The Believers, que era sobre um culto baseado na cidade de Nova York que praticava sacrifícios humanos por dinheiro e influência. Os membros de Constanzo foram forçados a ver o filme várias vezes a fim de doutriná-los quanto à necessidade de sacrifício humano. Alunos e professores de sua faculdade em Brownsville, né, a relembraram como uma estudante de educação física amigável e estudiosa que não mostrava sinais de comportamento anormal ou envolvimento com o culto religioso. Do outro lado da fronteira, em Matamoros, no entanto, Aldrete estava envolvida em operações de contrabando de drogas e atividade de culto. Alguns de seus ex-colegas acharam suspeito que ela dirigisse um veículo de 1989 com telefone embutido, enquanto outros lembram que ela preferia se vestir de preto. Os investigadores acreditam que sua proximidade com a fronteira Iowa-México permitiu a Aldrete manter suas duas vidas separadas por anos. Por causa do seu estilo de vida contraditório, a polícia acreditava que Aldrete estava vivendo uma vida dupla e apresentava sinais e sintomas de transtorno de personalidade múltipla. A fazenda onde Kilroy foi assassinado em Matamoros, Santa Helena, pertencia a Brígido Hernandes. Ele não era seguidor de Constanzo e não foi acusado de nenhum crime nos Estados Unidos ou no México. A morte repentina de Saul Hernandes em um tiroteio levou sua família, incluindo Hélio e seus irmãos Serafim e Ovídio, a se aproximarem dos rituais e eventualmente se tornarem membros do culto de Constanzo. Hélio supostamente ofereceu a Constanzo metade dos rendimentos das drogas de sua família em troca de seus contatos criminosos e proteção sobrenatural para sua família. Agora vamos falar um pouco sobre a morte de Constanzo. O Departamento de Polícia da Cidade do México notou que os assassinatos de Matamoros eram semelhantes aos assassinatos realizados na Cidade do México entre 1987 e 1989. Após consultar feiticeiros locais, a polícia ouviu que Constanzo provavelmente estaria escondido em um bairro na Cidade do México chamado Cuauhtémoc. Outro contato disse à polícia que havia um endereço de interesse em Verônica Anzures, bairro próximo a Cuauhtémoc. O departamento de polícia enviou 16 policiais para fazer buscas na área. Em um supermercado, eles interrogaram um sapateiro que afirmou ter visto uma mulher que parecia com a descrição de Aldrete. A polícia então avistou um homem no supermercado que tentava comprar grandes quantidades de mantimentos com dólares americanos. Eles seguiram o homem e viram que ele morava em um apartamento no Rio Sena. No final da semana, a polícia concluiu que o homem era de Leon e que estava comprando mantimentos para Constanzo. Em 6 de maio de 1989, a polícia cercou o prédio e esperou que o tráfego de pessoas diminuísse antes de invadir o local. No entanto, um veículo preto, parou na frente do complexo de apartamentos e a polícia se aproximou para investigar. Constanzo notou a polícia da janela de seu apartamento, e abriu fogo contra os policiais que estavam no térreo. Constanzo jogou moedas de ouro e papel moeda da janela e queimou parte do seu dinheiro no fogão. Constanzo acabou ficando sem munição e começou a perder a paciência. Após cerca de 45 minutos e preocupado com sua captura iminente, Constanzo ordenou que De Leon matasse ele e Quintana Rodrigues. De Leon hesitou no início, mas Constanzo deu-lhe um tapa na cara e disse-lhes que sofreria no inferno se não cumprisse as suas ordens. Constanzo então abraçou Quintana Rodrigues e De Leon ficou na frente deles antes de abrir fogo e matar os dois com uma metralhadora. Quando a polícia subiu as escadas e chegou ao apartamento esfumaçado de Constanzo, Aldrete saiu correndo da porta gritando que Constanzo estava morto. De Leon, mais tarde, confessou que Constanzo tinha enlouquecido e estava dizendo que tudo estava perdido e que ninguém iria ter seu dinheiro quando a operação policial invadiu seu apartamento. Ele também afirmou que participou do assassinato de Kilroy e de outros assassinatos em Santa Helena, mas ambos concordaram que Constanzo fez a maioria dos assassinatos ele mesmo. Aldrete negou participação nos assassinatos e afirmou que não tinha conhecimento deles até que viu as vítimas em rede nacional. Ela disse que lamentava saber do assassinato de Kilroy. Ela afirmou que não era um membro oficial do culto. Além disso, ela afirmou que foi mantida prisioneira durante o esconderijo de Constanzo na Cidade do México. Quando questionada se ela estava apaixonada por Constanzo, ela negou e disse que era apenas a sua seguidora,
no caso. No local, a polícia prendeu Aldrete, De Leon, Orea Ochoa, Juan Carlos Fragoso e Jorge Montes. A polícia também prendeu Maria de Lourdes Gueto Lopes e Maria Del Rácio Cuevas Guerra, outra religiosa de Constanzo, na Cidade do México, no mesmo dia. Eles estavam alugando um dos apartamentos de Constanzo. Os indivíduos presos naquele dia foram detidos por homicídio, associação criminosa, ferimento de policial e danos materiais. Temendo que Constanzo pudesse ter falsificado propositalmente sua própria morte, os investigadores conduziram análises de impressões digitais. Eles concluíram que o cadáver era de fato de Constanzo. O Uzi, que era uma arma de 9mm, e a submetralhadora de Constanzo e sua suposta mala nunca foram formalmente apresentadas pela polícia como itens apreendidos. Em 15 de maio, um juiz se recusou a estabelecer fiança para os indivíduos presos naquele dia porque eles eram procurados por crimes que acumulam mais de 50 anos de prisão. Em 27 de agosto de 1989, Orea Ochoa foi internado em um hospital em Santa Marta, Acatitla, após ser diagnosticado com AIDS. A polícia disse que ele e Aldrete eram amantes de Constanzo, mas que Aldrete não apresentava sinais da doença em seu sistema imunológico. Ele morreu em 11 de fevereiro de 1990. Em 2 de junho de 1989, Salvador Vidal Garcia Alarcón, delegado da Polícia Judiciária Federal, foi indiciado por tráfico de drogas. Ele foi ligado ao Constanzo por Aldrete e outros membros do culto que alegaram que ele agiu como contato do grupo na polícia. Aldrete disse que Constanzo disse a ela que havia matado 2 homens para favorecer Garcia Alarcón. O chefe da polícia, porém, defendeu sua posição e afirmou que o envolvimento de Alarcón com Constanzo era meramente religioso. Ele disse que foi possuído por espíritos em uma idade jovem e procurou Constanzo para obter ajuda. Ele não foi acusado do assassinato de Kilroy ou de qualquer outro assassinato conduzido pelo grupo de Constanzo. Em agosto de 1990, De Leon foi condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato de Constanzo e Quintana Rodrigues. Fragosa e Montes foram condenados por outra acusação de homicídio e sentenciados a 35 anos de prisão. Reis e Bustamante, o zelador do rancho, foi acusado no tribunal de encobrimento. Ele foi libertado da prisão em 11 de dezembro de 1990 após pagar uma fiança de $500. Em 10 de junho de 1993, as acusações de tráfico de drogas contra Ovidio e Ponce Torres foram retiradas nos Estados Unidos sem uma razão declarada. Em 3 de maio de 1994, Aldrete foi condenado a 62 anos de prisão. Os membros do culto, Hélio Serafim, Martinez Salinas e Cernas Valdez, receberam 67 anos cada. Em uma entrevista à imprensa, os pais de Kilroy afirmaram que ficaram aliviados ao saber que os cultistas foram condenados. As acusações foram homicídio múltiplo, 31 anos, porte de entorpecentes, 12 anos, envolvimento de crime organizado, 5 anos, roubo de identidade policial, 2 anos, profanação ilegal de corpo, 2 anos, posse ilegal de armas de fogo, 10 anos, e posse ilegal de armas exclusivas das Forças Armadas Mexicanas, 5 anos. O juiz federal mexicano explicou que o motivo pelo qual Aldrete recebeu menos anos de prisão do que o resto foi porque ela não foi acusada de usar armas exclusivamente militares, o que acarreta uma pena máxima de 5 anos. Ele também afirmou que a condenação máxima que uma pessoa no México pode receber por homicídio capital é de 50 anos. Como o sistema judiciário mexicano não tem liberdade condicional, ele permite que os prisioneiros apresentem moções em um tribunal de apelação para reduzir suas sentenças após vários anos. Se essa condição for negada ou concedida, os presos podem então exigir um mandado de amparo. Em 27 de março de 98, um tribunal federal mexicano reduziu as sentenças de Hélio Serna Valdez e Martinez Salinas em 17 anos, baixando suas sentenças de 67 para 50 no total, visto que a pena de morte e prisão perpétua não são parte do sistema judiciário mexicano. Reduções de encargos com mais de 50 anos são comuns. Além disso, indivíduos como os membros da seita que foram acusados de homicídio e outros crimes graves que aumentam a soma total de punição para mais de 50 anos por homicídio capital, muitas vezes têm suas sentenças reduzidas por um tribunal de apelação. Se os indivíduos forem réus primários, como os membros da seita, um tribunal de apelação pode determinar que é razoável reduzir suas sentenças. Hélio foi enviado para uma prisão em Ciudad Victoria, Tamaulipas. Os outros 2 foram encaminhados ao Centro Federal de Readaptação Social número 1 em Amoloya, no estado do México. Em 2009, apenas 2 suspeitos permaneciam em liberdade, que era Ovidio
e Ponce Torres, e eram procurados pelos assassinatos de Kilroy no México. Aldrete falou à imprensa em 2003 e negou sua participação no assassinato de Kilroy e nos assassinatos do culto. Ela afirmou que era impossível para os investigadores entender o que havia acontecido em Santa Helena, porque a maior prova do caso, Constanzo, estava morta. Aldrete também afirmou que a polícia escondeu os nomes de pessoas famosas envolvidas com Constanzo para sua própria conveniência. Ela concluiu afirmando que acreditava em Deus e não pediria perdão à sociedade por ser inocente dos crimes. No ano seguinte, Aldrete voltou a ser entrevistada pela imprensa e afirmou ter sido torturada para confessar. Ela disse que foi despida, vendada e espancada de cabeça para baixo e depois teve as unhas dos pés arrancadas. Aldrete afirmou que ela foi espancada com tanta violência que os médicos disseram que ela nunca poderia ter filhos. No início dos anos 2000, ela publicou uma autobiografia em que detalhou como conheceu Constanzo e o grupo, suas experiências quando foi alegadamente feita refém por Constanzo, seus maus tratos pelas autoridades e suas versões da história, né? Aldrete alegou que ela visitou Constanzo na cidade do México e foi feita de refém depois que Constanzo decidiu não deixá-la ir porque ele acreditava que ela iria à polícia e diria onde eles estavam se escondendo. Ela alegou que Constanzo e o resto do grupo não tinham conhecimento dos assassinatos que ocorreram em Matamoros, até que descobriram que a polícia estava procurando por eles, mas se esconderam porque temiam por suas vidas. Ela detalhou seus supostos maltratos na prisão e como ela foi submetida a espancamentos, torturas psicológicas, estupro e um julgamento injusto. Sua versão da morte de Constanzo era diferente da oficial. Ela afirmou que Constanzo foi executado pela polícia quando eles invadiram o apartamento. Ela também questionou a decisão da polícia de incendiar o barraco em Santa Helena, já que era crucial para as investigações e provavelmente continha as impressões digitais dos assassinos. Em entrevista à imprensa em 2014, Serafim e Martinez Salinas deram suas versões da história e proclamaram sua inocência. Serafim afirmou que o comandante da Polícia Judiciária Federal, Juan Benítez Ayala, considerou Serafim culpado por ser parente de Hélio e Ovídio. Disse que não foi preso na fazenda, mas sim na casa dos cunhados de Hélio em Matamoros. Ele disse que cresceu em Houston e se mudou para Brownsville para fazer faculdade e que estava em Matamoros visitando sua família enquanto foi levado pela polícia. Serafim disse que foi torturado pela polícia mexicana e norte-americana em Matamoros para confessar sua participação no assassinato de Kilroy e nos assassinatos de Santa Helena. Ele disse que teria sido espancado e disse que ele e sua família seriam mortos se ele falasse inglês durante sua declaração. Ele disse que era aluno do Texas Southwest College e sabia quem era Aldrete, mas não tinha nenhuma ligação com ela. Serafim também afirmou que nunca conheceu Constanzo e não fazia ideia de que a fazenda de sua família era um ponto de encontro de seu culto. Ele disse que nunca desenterrou os corpos e foi levado para a fazenda depois que os corpos já foram desenterrados. Martinez Salinas, por sua vez, afirmou que foi forçado a confessar por ser vizinho de Santa Helena e motorista da família Hernandes. Ele disse que foi espancado e levado para a fazenda, onde lhe disseram para tirar fotos com os corpos desenterrados, né? Quando questionado se já conheceu Constanzo, ele afirmou que o viu pessoalmente na fazenda, mas nunca falou com ele. Martinez Salinas disse que foi preso uma tarde na casa do sogro de Hélio, quando procurava uma peça para seu carro. Disse que conhecia Aldrete anos antes, desde que namorou uma de suas irmãs quando era jovem. Ele disse que nunca tinha ouvido Aldrete falar sobre culto. Ele disse que ela havia falado sobre sua escola e casamento. Ele também disse que Hélio e Ovídio nunca o convidaram para o culto ou conversaram com ele sobre isso. 2 meses após a morte de Kilroy, seus pais fundaram a Fundação Mark Kilroy, que promove a conscientização, a educação e prevenção sobre as drogas por meio da campanha Justice Say No. Já que o sonho de Kilroy era se tornar um médico após a faculdade, seus pais decidiram ajudar outras pessoas a continuar seu sonho por meio deste programa. Desde 1994, a Fundação tem patrocinado e trabalhado ao lado do Substance Abuse Free Environment, SAFE, um grupo comunitário sem fins lucrativos que promove a conscientização para o abuso de substâncias e prevenção de drogas. Ambos fazem parceria com o governo local de Santa Fé, o sistema escolar e com empresas e doadores privados para fornecer programas
durante todo o ano. Os conselheiros em tempo integral e parcial visitam os campos das escolas durante o ano acadêmico em Santa Fé e Hitchcock para realizar programas para aproximadamente 800 alunos regularmente. Quando os alunos partem para o verão, a Fundação conduz programas em acampamentos de verão em parceria com voluntários. Eles oferecem atividades gratuitas ao ar livre, como arco e flecha, golfe, pesca, tênis, natação. Uma média de 550 jovens participam desse programa a cada verão. Segundo o padre Kilroy, o objetivo dessa atividade de verão é manter os jovens distraídos quando não estão na escola, para que não fiquem entediados e pensem em consumir drogas. Em setembro de 1999, a Fundação assinou um acordo com o governo federal dos Estados Unidos para receber 10 doações de $100 mil. No 10º ano, o governo pretendia interromper o financiamento e esperava que a fundação fosse autossustentável. No entanto, os pais de Kilroy afirmaram que as despesas anuais ultrapassam mais de $160 mil, o que precisaria encontrar novas maneiras de compensar o déficit. A Mark Kilroy Foundation foi uma das 5 organizações sem fins lucrativos no condado de Galveston que recebe a receita de um bingo em Lamarck, Texas. Eles também receberam a receita das vendas do livro Sacrifice, escrito pelo pai de Kilroy e Bob Stewart em 1990. Além de aconselhar crianças e adolescentes com drogas, os pais de Kilroy também aconselham os jovens que planejam viajar nas férias de primavera, sugerindo que fiquem em grupos, fiquem de olhos uns nos outros e não fiquem vagando por conta própria. Eles também sugerem que os turistas estejam cientes dos avisos de viagens e obedeçam às leis e regulamentações estrangeiras quando viajarem para fora dos Estados Unidos. Embora afirmem que as pessoas também podem se machucar nos Estados Unidos. Depois que Kilroy foi confirmado como morto, a mídia enquadrou o grupo de drogas e suas práticas religiosas como satanistas. Na maior parte, a mídia do Zewa rotulou o grupo como satanista e deu pouca menção à violência relacionada às drogas que foi generalizada no norte do México, falhando assim em fornecer uma imagem mais ampla do que aconteceu em Matamoros. Os relatórios concluíram que, como parte do corpo humano foram encontradas dentro de uma grande panela de metal, o grupo praticava o canibalismo. Alguns jornalistas cometeram o erro de atribuir o canibalismo ao erro comum de grupos satanistas sacrificarem e comerem restos mortais. Outros escritores, no entanto, afirmaram que Constanzo acreditava em Kanjepembe, que é o diabo em Palo Mayombe. Além disso, alguns escritores ocultistas acreditavam que a natureza do assassinato de Kilroy, que incluía mutilação e sepultamento clandestino, fazia parte da tradição ocultista. Quando a cobertura da mídia e as alegações da afinidade de Constanzo com o satanismo acabaram, vários estudiosos afro-caribenhos afirmaram que as ações de Constanzo foram alimentadas por sua convicção pessoal e envolvimento psicopático com Palo Mayombe. Eles argumentaram que Constanzo usou Palo Mayombe para suas próprias necessidades financeiras, ilícitas e psicológicas, convencendo os membros de sua seita a ajudar em suas operações de tráfico de drogas. Por meio de sacrifício humano, Constanzo prometeu a seus membros que eles seriam protegidos da lei. Outros estudiosos afro-caribenhos, por outro lado, alegaram que Constanzo assassinou Kilroy porque ele realmente acreditava que era uma exigência em sua visão distorcida de Palo Mayombe. Desse ponto de vista, as ações de Constanzo e o que aconteceu em Matamoros poderiam acontecer em qualquer lugar. No 20º aniversário de assassinato de seu filho, os pais de Kilroy visitaram o Vale do Rio Grande e Matamoros para agradecer as pessoas que os apoiaram em suas buscas por seu filho. O pai de Kilroy afirmou que as pessoas apoiaram e chamou a polícia sempre que viram algo suspeito que pensaram estar relacionado ao desaparecimento de seu filho. Ele disse que foi mais fácil superar a morte do filho por causa do apoio que receberam. A mãe de Kilroy disse que recebeu uma cruz de uma mulher de Brownsville quando ela estava procurando por seu filho em 1989. Ela disse ainda, abre aspas, é um lembrete toda vez que sei que o Senhor estava envolvido em tudo, fecha aspas, enquanto ela tocava e mostrava a cruz em seu pescoço. Que caso, hein, meus amigos? Me diga aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. Mande outros casos que vocês gostariam de ver aqui no canal. E claro, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deem like, ative as notificações para receber mais casos e compartilhe esse vídeo com todo mundo que vocês conhecem, porque isso vai me estimular muito a fazer mais vídeos para vocês. E até mais!